Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pai querido, mais uma vez, nós estamos diante da Tua Palavra. Vem nos ensinar, e não apenas a lê-la, mas que nós possamos compreender a Tua vontade, que nós possamos praticar a Tua vontade, que toda a nossa ignorância e todas as mentiras que o diabo tem colocado no coração, nos nossos ouvidos e às vezes no coração, possam ser eliminadas, Senhor, e nós possamos discernir isso para praticar aquilo que o Senhor se agrada, e não nós. Por isso, nós precisamos do Senhor, precisamos do Teu favor, mais uma vez, para que possamos entender a Tua Palavra e compreender, Senhor, a vida dos Teus servos, como o apóstolo Paulo, que sofreu até o último dia, e o último dia foi o dia de sua decapitação. Por isso, nos ajuda, porque sem o Senhor vamos fracassar. Nos ajuda, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, esse texto que nós lemos são os últimos momentos de Paulo, são os últimos escritos dele. E o que nós queremos hoje aprender é como é que a vida de uma pessoa ela pode ser completamente transformada e como a história de uma pessoa, de um homem, de uma pessoa pode se eternizar. Isso foi escrito e deixado há quase 2000 anos atrás. E milhares de pessoas foram a Cristo e se libertaram por causa dos escritos de Paulo. Eu estava lendo hoje um devocionário, e eu até falei para a Cremira, eu vou começar falando a respeito desse devocionário. E o devocionário é um devocionário, inclusive, que está no aplicativo
da Bíblia online, mas o devocionário, a Bíblia, os escritos da Bíblia, claro que são os originais da revista atualizada, mas o devocionário é o pensamento de quem escreve o comentário. E o devocionário se baseia lá naquele escrito de Paulo que diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Ninguém busca o seu próprio interesse, mas o interesse do seu próximo. E aí o devocionário fala a respeito das coisas, dos pecados, de drogas, de mentira, de prostituição, e diz que todo crente é livre, inclusive, para praticar isso, mas o Espírito Santo nos concedeu a capacidade e o esclarecimento que isso é um mal, e nós, claro, somos esclarecidos, e por nossa liberdade não fazemos isso porque traz um mal para a nossa vida. Até aí, tudo bem, isso é coisa que até um psicólogo sabe disso. Agora, o final, ele tem uma oração, e na oração ele diz: eu quero fazer tudo que seja do seu agrado, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade, e que o Senhor traga bons resultados para a minha vida. É uma oração egocêntrica, inclusive não se compactua com aquilo que Paulo diz. Paulo fala: nem tudo me convém, nem tudo que é legal eu posso fazer, e eu não quero fazer o que me interessa, mas o que interessa é o meu próximo. O meu próximo. O que agrada a Deus é que eu faça o bem para o meu próximo e que os resultados sejam da vontade do Senhor. E a vontade de Deus sempre vai confrontar a nossa. Sempre. Não de vez em quando, mas sempre. Quando nós pedimos para fazer aquilo que agrada a Deus, Ele vai queimar tudo aquilo que nós gostamos. É a primeira coisa que Ele vai fazer. Quando nós falamos: entrego a minha vida a Ti, Senhor, Ele vai queimar tudo aquilo que prejudica a nossa vida, inclusive esse egocentrismo de querer as coisas que agrade ao meu coração. Você percebeu aqui no texto que nós lemos. Nós queremos olhar um pouco de forma bastante breve, né? E olhar, de certa maneira, a biografia desse homem, Paulo, como eu falei, que não teve um rei, não teve um imperador, que inclusive fizeram estátuas e se transvestiram de deuses e de Augusto, como os Césares fizeram, mas nenhum deles deixou um legado, uma herança tão grande como esse homem, que foi abandonado por praticamente todos, inclusive os seus irmãos. Agora, tinha uma diferença. Ele, de fato, estava fazendo a vontade de Deus e não a dele. Agora, quando nós pedimos que Deus faça a minha vontade, essa oração é egoísta, egocêntrica. Eu vou ser sincero para os irmãos, às vezes eu oro: Senhor,
dá uma porção dobrada do teu espírito, assim como Eliseu pediu. Mas às vezes eu fico com medo, falo a verdade. Porque se ele fizer isso, muita coisa ainda tem que mudar na minha vida. E na sua também. Ninguém, depois de Cristo, impactou o mundo inteiro, o mundo romano inteiro, e a história nesses 2000 anos, e continuará impactando até a volta do Senhor, como Paulo. É claro que depois de Cristo, ele, aliás, serviu fielmente a Cristo. Nenhum dos apóstolos trabalhou tanto e se entregou tanto como Paulo. Um dos desejos do ser humano é deixar um legado, é deixar o nome na história. Muitos colocam placas, principalmente políticos, né? Colocam placas e colocam um nome de rua, enfim, eles querem deixar o nome deles marcados na história. E o salvo, ele não tem essa intenção. A intenção de Paulo não era deixar o nome dele, mas sim o nome de Cristo, e ele deixou. Mas ele foi junto também, porque não tem como, não é? Não tem como aquele que faz a vontade do seu Senhor, como Jesus falou, também não está na mesma situação que o Mestre. E de alguma maneira, ou de forma profunda, ou de forma mais particular, mas de uma forma menor, todos nós vamos deixar um legado, todos nós vamos deixar uma herança. Tomare que você deixe uma herança, que alguém possa lá na frente, daqui a 20, 30, 40 anos, dizer: olha, aquela pessoa, aquele casal me ensinou, eu fui edificado por aquela pessoa. Tomara que aconteça isso. E isso vai acontecer de forma muito mais profunda e muito mais abrangente quando você faz a vontade do Senhor e não a sua. Isso é um mistério para o mundo, né? Porque o mundo quer deixar as marcas dele. Hitler, por exemplo, deixou a sua marca na história, né? Ele sempre será lembrado de forma odiosa, assassino, genocida. Ele será lembrado, e o inferno com certeza estará esperando por ele, se é que ele não se arrependeu, né? Eu não sei. Pode haver arrependimento para o maior assassino, inclusive. Nós temos o exemplo de Paulo, né? Paulo mostrou a obra dele de transformação, ele era um assassino. Vamos então ver aí, para conhecer um pouco da história de Paulo, antes dele conhecer a Cristo. Aí está em Atos 26. Olha o que ele está falando. E ele era corajoso, ele está diante do rei Agripa, Atos 26. No versículo 4 ele diz assim: nós queremos apenas ver a história dele.
Ele diz assim: quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Agora, verso 9 até o verso 12. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes. Encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto, quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. A primeira coisa que nós vemos e olhamos para Paulo, ele era um assassino. Ele mesmo descreve isso, ele não nega. E ele, Paulo, foi criado como fariseu e era olhado como aquele que seria o rabino no meio dos fariseus. Ele foi aluno, ou seja, ele mesmo diz que ele foi ensinado aos pés do fariseu, escriba, do melhor professor da lei que tinha naquela época, que foi Gamaliel. Ele era zeloso pela lei, ao ponto de aqueles que confrontassem a lei, como os cristãos, ele, Paulo, arrastava-o para as praças, arrastava-o para os tribunais e dava ordens de matar, inclusive, e fazia como ele mesmo diz, eles negassem a Cristo. Blasfemar aqui é negar Cristo. Ele obrigou muitos a fazer isso. Essa é a história desse homem que achava que estava fazendo o melhor, que estava fazendo a vontade de Deus, que estava agradando a Deus. Agora, olhando para as pessoas, por exemplo, que querem deixar um legado, que querem deixar uma herança, muitos querem deixar herança econômica, a maioria quer deixar dinheiro, quer deixar bens materiais, né? E a gente sabe muitas vezes o que acontece com isso. Esta é a natureza, essa é a vontade do ser humano. E até os próprios discípulos de Jesus, eles discutiam porque não entendiam o que significava, por exemplo, ser o maior. Ou o que eles queriam? Era ser o maior no reino dos céus, no reino de Deus. E chegou até o momento, inclusive, que Tiago e João, eles colocaram Jesus na parede e falaram: nós queremos um lugar no seu reino. Coloca a nós dois nos melhores lugares que o Senhor tem no seu reino, ou seja, a sua direita e a sua esquerda. Coloca um lugar para mim e outro para Tiago, ou outro para João. E aí Jesus diz: bem, vocês podem beber o cálice que eu vou beber?
O cálice que eu vou beber é esse que Paulo bebeu também. Vocês estão dispostos a beberem este cálice? Aí eles falaram, nós podemos, queremos sim. Ele falou, tá bom, vocês vão beber esse cálice, mas o lugar, à minha direita ou à minha esquerda, não compete a mim, inclusive, mas sim ao meu Pai. E aí ele diz o seguinte: vocês querem ser o maior no reino dos céus? Sabe o que vocês têm que ser? O menor. Os valores hierárquicos no reino de Deus, ou seja, aquele que é valorizado do ponto de vista hierárquico, inclusive ser o maior, é aquele que é o servidor, não é aquele que é servido, não é aquele que quer fazer a vontade de Deus, mas que Deus, na verdade, faça a sua vontade. É fazer a vontade de Deus, é deixar que Ele mande na sua vida. E a vida no reino de Deus é inversa. Não é como o mundo pensa, porque o mundo pensa de uma forma diferente. Quer deixar uma herança? Qual é a herança? É dinheiro. É casas, é bens materiais. No reino de Deus, qual é a herança? É os tesouros que não perecem, os valores eternos. É a vontade de Deus que se eterniza para a nossa família e para a próxima geração. É essa herança que nunca se perde. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que Abel ainda fala ainda hoje. É uma maneira de dizer, né, que Abel deixou uma herança também. Então, o servo, ele nunca procura visibilidade, ele não procura agradar a si mesmo, ele não vai a Jesus ou ao Senhor pedindo coisas materiais. Se ele ama a Cristo e ele conhece a imortalidade, como o próprio Paulo escreve a Timóteo, e ele sabe do poder de Deus, e ele teve a experiência disso, essas coisas materiais são banais, porque elas ficam, as concupiscências do mundo